pessoal, aqui é a Mari, vamos dar continuidade à nossa teoria de conectivo E. Apenas lembrando rapidinho o vídeo passado, símbolo do conectivo E, um exemplo de sentença composta com esse conectivo, a tradução do português para a notação simbólica e a construção da nossa tabela verdade, calculando o número de linhas e preenchendo coluna por coluna, tá? Lembrando que essa tabela verdade é o caso mais básico, mais simples do conectivo E. A gente sempre tem que pensar nela para resolver os exercícios quando tem o E, certo? Então, vamos para um exemplo um pouco mais avançado, onde não temos apenas duas letrinhas proposicionais. Agora, de um lado da expressão, a gente vai ter uma outra expressão. Vocês lembram do vídeo quando eu comecei a falar de conectivo? Para quem não viu, volta lá nos vídeos, assiste. A gente está tentando fazer uma linha, né, de raciocínio para conseguir resolver os exercícios de conectivo e proposição. Então, para quem não assistiu, volta lá rapidinho, aumenta a velocidade, pra gente dar continuidade aqui e vocês conseguirem acompanhar certinho, tá bom? Qualquer coisa, deixe comentários, que eu vou respondendo assim que eu ver. Então, lembra qual é esse conectivo? Condicional, ou também chamado de implicação. Mari, mas a gente vai construir a tabela verdade usando esse condicional sem ter aprendido condicional? Eu vou resolver com vocês, e depois no vídeo do condicional eu vou montar ela devagar, tá bom, pessoal? É porque eu quero dar um exemplo mais completo do conectivo E, certo? Então, Mari, essa expressão, ela é diferente do que a gente aprendeu no outro vídeo? Se a gente for observar, não. Lembra que eu falei? O conectivo E divide a expressão em duas partes, certo? Então, esse é o jeito de a gente observar sem ter a frase em português. Faz de conta que o exercício só deu a notação simbólica pra gente, porque ele não tá interessado na frase em si, apenas em identificar valores lógicos. Lembra que eu falei que quando a gente pensa no valor lógico, às vezes a gente não pensa no significado? Então, aqui eu só tô interessado no verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou ter uma expressão para a esquerda, uma expressão para a direita. Nesse caso, a minha expressão para a esquerda é uma outra expressão que também tem um conectivo. Como a gente já viu, é o condicional. E do meu lado direito, eu tenho apenas o C. E aqui é um outro detalhe que é importante quando a gente resolve o exercício, que é o parêntese. Porque o parêntese, ele traz um grau de prioridade para aquela expressão. O que isso quer dizer? Lembra lá em matemática, quando tinha alguma continha dentro do parênteses, a gente tinha que resolver primeiro do que a outra conta? Aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses para depois resolver toda a expressão com E. Então, se a gente fizesse, por exemplo, B e C, estaria errado, porque o parênteses está dentro do A, implica B. Essa é a nossa expressão. É assim que é dividida a expressão. Então, como a gente vai construir essa tabelinha? Então, número de linhas, 2 elevado a n, sendo n o número de símbolos proposicionais. Quais são os meus símbolos proposicionais dessa expressão? A, B e C. 3 símbolos. 2 elevado a 3, 8 linhas. Por que o número de linhas também é na base 2? Porque a gente tá falando de verdadeiro ou falso. Então, essa é sempre a combinação. Então, 8 linhas, colunas. Vamos relembrar de como a gente identifica as colunas. As primeiras linhas mais à esquerda são as nossas letrinhas individuais. A, B, C. Terminei as letras, agora eu vou para as expressões. Lembrando que a última à direita é a expressão inteira que eu quero resultado. E entre as letras individuais e a que eu quero resultado, temos as expressões intermediárias, que nesse caso é o que mostra aqui no parênteses. Então, eu vou ter uma coluna de A implica B. Tenho mais alguma outra expressão? Não tenho. A última coluna é o meu resultado. Tenho 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Então, lembrando, vamos começar a preencher da esquerda para a direita e a gente preenche com V ou F, fazendo todas as combinações possíveis. Então, primeira coluna, lembra como a gente faz? Pega o número de linhas totais, divide por 2. 4. Então, eu vou preencher 4 espacinhos com V, 4 espacinhos com F. Segunda coluna,
número de linhas, divido por 2, preencho com V e F. Terceira coluna, uma linha. Preenchi a minha coluna, as duas últimas são análises. Então, aqui, metade do número de linhas é com V, metade com F. A segunda, se aqui eu tenho 4 Vs, divide por 2, preencho com V, V, F, F, eu vou sempre dividindo. Até que sempre a última letrinha, ela é intercalada uma por uma. Certinho? A implica B. O A implica B, o único caso que ele é falso, então eu vou colocar aqui, ó, A implica B. O único caso que é falso o resultado é quando o A for verdadeiro e o B for falso, tá? Todos os outros é verdadeiro. A gente vai ver isso na aulinha, essa pra preencher aqui. Como que eu resolvo? A implica B. Eu vou esconder aqui a minha coluna do C, porque é muito fácil da gente confundir. E a ordem interfere. Então, eu olhar A implica B é diferente de eu olhar B implica A. Então, vamos lá. A implica B. Eu sei que o único caso que dá falso é quando A for V e B for F. Então, eu tenho essas duas linhas aqui. E acabou. Todas as outras, verdadeira. Agora, eu tenho A implica B e C. Eu vou esconder essas duas últimas aqui. Deixa eu pegar mais uma caneta, porque meu irmão tá segurando o celular. E, nesse caso, eu olhar C e essa expressão, ou a expressão e C, não vai mudar a ordem. Nesse caso, não faz diferença. Pro implicação faz. Pro E, não faz. Tem pessoas que, para não ficar escrevendo também essa expressão, dá uma outra letrinha para essa expressão. Para voltar àquela configuração, né, básica do E, né? Tem gente que tem facilidade com essa escrita. Eu gosto de deixar a expressão toda, tá? Então, o E, o único caso que é verdadeiro, lembra a tabelinha aqui? O único caso verdadeiro é quando as duas expressões forem verdadeiras. Então, V com V, opa, V com V, V. Tem um F já? Falso. F, falso. F, falso. V com V, V. Falso, V, falso. Então, esse seria o resultado, simulando esse como um exercício. Então, a gente preencheu aqui a tabela. A negação do E, quando a gente vai fazer a negação, a gente distribui a negação por cada parcela. A negado, então, a negativa do E é o B negado. Vamos ver direitinho no próximo vídeo.